João 11, de 17 a 44, diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta ao irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, na medida em que nós vamos refletir na tua palavra uma vez mais, pedimos não somente a iluminação do teu Espírito para que a gente possa compreender a tua palavra, mas também pedimos que o Senhor nos dê condição de aplicar a tua palavra de maneira que isso seja transformador a nós. Nós somos gratos porque cremos naquele que é a ressurreição. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Esse é o terceiro sermão dessa minissérie. Não sei se você está acompanhando ou se você esteve aqui nesses 2 últimos dias, na quinta e na sexta. Nós estamos refletindo sobre todos os eventos de ressurreição que aconteceram nos dias do Senhor Jesus. Todos os eventos, todos os milagres de ressurreição que o Senhor Jesus Cristo realizou em seu ministério terreno. Na quinta-feira, a ceia, a quinta-feira da última ceia, a quinta-feira do lava-pés, nós refletimos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Ontem nós falamos sobre a ressurreição
do filho da viúva de Naim. E hoje a gente chega nesse texto bastante conhecido. Talvez você não conhecia, ou eventualmente na sua jornada cristã você ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir uma palavra sobre, enfim, a ressurreição do filho da viúva de Naim, ou eventualmente você ainda não conhecia a fundo a história da ressurreição do filho da filha de Jairo, mas certamente você já ouviu alguma coisa sobre a história da ressurreição de Lázaro, porque certamente essa é uma das histórias mais, enfim, difundidas e mais contadas, enfim, mais conhecidas dentro da narrativa dos evangelhos. E dentro da narrativa do evangelho de João, certamente é o principal milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou. O apóstolo João, quando ele organiza o seu evangelho, ele separa 7 sinais, 7 milagres que o Senhor Jesus Cristo realizou. Dentre esses 7 sinais, esse é o mais importante na narrativa do evangelho de João. Não preciso recontar a história, mas quero apenas lembrar você de algumas coisas importantes. A primeira coisa é que o texto fala para nós que Lázaro era alguém que o Senhor Jesus Cristo conhecia bem. Diferentemente da filha de Jairo e diferentemente do filho da viúva de Naim, Lázaro era um conhecido. Jesus não tinha nenhuma relação com a filha de Jairo, Jesus não tinha nenhuma relação com o filho da viúva de Naim, mas com Lázaro ele tinha uma relação. Lázaro, ele é chamado aquele a quem o Senhor Jesus Cristo ama. É muito interessante que no versículo 3 é justamente essa mensagem que Maria e Marta enviam ao Senhor Jesus Cristo quando querem informar Jesus que Lázaro está doente. Se você voltar no versículo 3 aí do capítulo 11, nós não lemos, mas ele diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então nós não estamos falando de um milagre que aconteceu, por assim dizer, com alguém com quem o Senhor Jesus Cristo não tinha uma relação direta. Nós estamos falando de um milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou no seio e no contexto das suas relações mais próximas. A segunda coisa que é importante a gente saber sobre esse milagre que o Senhor Jesus Cristo realizou é que, quando a gente olha para essa passagem, nós temos um aparente descaso que o Senhor Jesus Cristo faz com a notícia que ele recebe acerca de Lázaro, seu amigo. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente tem essa sensação de que parece que o Senhor Jesus Cristo faz pouco caso dessa notícia, né? Parece que o Senhor Jesus Cristo ele não leva muito a sério essa notícia, porque ele decide permanecer onde ele estava mais 2 dias antes de vir até a Betânia, onde morava Lázaro, Marta e Maria. Agora, eu quero pegar isso daqui para tentar tirar uma lição inicial para a gente aqui, porque é muito importante isso no texto, meus irmãos. Marta e Maria, elas sofrem do mesmo mal que eu e você sofremos muitas vezes, que é o de achar que Deus ele precisa se submeter às nossas agendas, de que Deus ele tem que agir na hora que a gente quer que ele haja, que ele tem que responder às nossas orações na hora em que ele quer que a gente quer que ele responda. Que como se o agir de Deus fosse, subserviente às nossas agendas, às nossas particularidades e aquilo que a gente, espera. É verdade que muitas vezes nós pedimos coisas tolas a Deus e por sua graça, Jesus ele não vai responder muitas das nossas orações tolas. É verdade. É verdade que muitos dos nãos ou dos eventuais silêncios que nós recebemos da parte de Deus, eles dizem respeito muito mais à tolice dos nossos pedidos do que, eventualmente, uma ação soberana de Deus na nossa vida, por assim dizer.
Mas onde eu estou querendo chegar, meus irmãos, é que é o seguinte: Marta e Maria estão fazendo um pedido legítimo a Jesus. Elas estão intercedendo por seu irmão. Elas enviam essa mensagem a Jesus e lembram o Senhor Jesus Cristo naquele momento que se trata não somente de uma questão de enfermidade, mas é a enfermidade de alguém que ele conhece bem e a quem ele ama. Elas fazem esse pedido não somente entendendo que Jesus daria ouvidos, porque se trata de alguém próximo dele, mas também porque há um movimento de fé por parte dessas duas mulheres. Elas entenderam que Jesus é a última alternativa que elas têm em mãos. Então, esse movimento de buscar o Senhor Jesus Cristo na hora da angústia é um movimento bastante legítimo. É um movimento bastante, enfim, concreto. É algo que a gente pode se relacionar de uma maneira muito próxima. Porque na mesma medida em que a gente pede umas bobagens para Deus, muitas vezes nós comparecemos diante de Deus para pedir, orar por situações que são realmente legítimas. Por situações que, de fato, Deus e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, eles são o nosso último recurso. Eles são a nossa última esperança. Então, em alguma medida, nós estamos falando de um aparente silêncio de Jesus, uma aparente demora na resposta por parte do Senhor Jesus, diante de um pedido legítimo, diante de uma situação que, de fato, só Jesus pode agir, diante de um cenário que não somente é um cenário que só Jesus pode agir, mas também é alguém que o Senhor Jesus Cristo tem uma relação muito próxima. Obrigado, querido. Então, aqui o cenário se configura de uma maneira que, aos olhos dessas duas mulheres, esse silêncio, essa demora pode parecer um descaso bastante profundo. Esse silêncio e essa demora pode parecer que o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele não se importa com o seu amigo. Pode parecer que o Senhor Jesus Cristo está fazendo pouco caso da fé dessas duas mulheres que, ao procurar Jesus nessa angústia, estão de fato reconhecendo que Jesus é a última esperança delas. Mas, meus irmãos, a lição dessa aparente demora, ela é simples. A lição é que é muito simples, é que Jesus ele não está à mercê da nossa agenda. E Deus ele nunca vai se submeter às nossas, enfim, aos nossos arranjos de tempo, às nossas conveniências particulares. Mas é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que é justamente essa espera que amplifica a possibilidade da ação de Deus na vida de Marta e de Maria. Deixe-me explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Marta e Maria enviaram mensageiros pedindo para que Jesus viesse ver um homem doente. Ou seja, elas estavam pedindo por cura. Mas foi justamente a espera que fez com que elas recebessem não cura, mas ressurreição. É justamente a espera, é justamente submeter-se ao plano soberano de Deus que, ainda que aos nossos olhos, muitas vezes ele seja incompreensível, muitas vezes aos nossos olhos parece descaso mesmo da parte de Deus, a gente fica meio revoltado, a gente fica meio triste com Deus, a gente fica meio com raiva de Deus porque ele eventualmente não agiu na hora, mas é justamente confiar na soberania de Deus e confiar no tempo da ação de Deus que faz com que a ação de Deus na nossa vida ela se torne mais gloriosa. Marta e Maria mandaram mensageiros para pedir cura, mas receberam ressurreição. Algo muito maior, algo muito mais sublime. Porque no tempo de Deus, a ação de Deus significa, na nossa vida, de maneira geral, um movimento da parte de Deus que
vai sempre ser muito maior do que aquilo que a gente está imaginando que vai acontecer. Sabe aquele negócio que o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, versículo 20 e 21, quando ele diz que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos? Como é que eu sei, pastor, que Deus ele pode fazer muito mais de tudo quanto eu peço ou eu penso? É me submetendo justamente ao timing de Deus. É me submetendo justamente ao tempo de Deus. É me submetendo justamente a uma agenda de um Deus soberano que, ainda que esta agenda esteja oculta a mim, eu sei que este Deus soberano é bom. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então isso significa que eu posso descansar diante de cenários absolutamente difíceis, absolutamente tenebrosos. Eu posso descansar no tempo de Deus, nos movimentos de Deus. E eu sei que este movimento sempre vai redundar em maior glória para Ele. E quando redunda em maior glória a Ele, redunda em maior bênção para nós. Como eu disse, Marta e Maria procuraram Jesus querendo uma cura, mas receberam ressurreição. Mas não somente isso, essa questão do timing é muito interessante porque é um movimento também da parte de Jesus de teste da fé. A gente não gosta, muitas vezes, do timing de Deus, não é porque a gente muitas vezes não tem essas informações que eu acabei de passar a vocês na nossa cabeça e no nosso coração de que sim, o tempo de Deus sempre é melhor. Eu estou acostumado a ouvir isso dos crentes. Fala, não, pastor, eu sei que o tempo de Deus é melhor, eu sei que o plano de Deus é melhor, eu sei que... A gente canta isso, né? O plano de Deus é melhor, o tempo de Deus é melhor, o plano de Deus é maior, não é isso que a gente fala? Só que enfim, verbalizar isso com a boca e experimentar isso em nossa experiência real da concretude da vida, está o desafio da fé. Eu não sei se vocês leram com atenção esse texto que a gente acabou de ler, mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele faz essa pergunta duas vezes, tanto a Maria quanto a Marta. Você crê? Você crê? Versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta para Marta, Marta, você crê nisso? Depois, a mesma Marta vira para Jesus diante do túmulo e fala, Jesus, não manda tirar a pedra. Por quê? Porque já faz 4 dias. Imagina o calor daquela região. Então o estado de decomposição já é avançado com 4 dias. No calor daquela região, os corpos eles decompunham muito mais rápido do que normalmente eles se decompõem em climas mais amenos. Então, mais uma vez, vira Jesus para Marta e fala, Marta, eu não falei a você que se você cresce, veria a glória de Deus? Porque, meus irmãos, essa sala de espera de Deus é uma sala de teste da fé. Essa sala de espera de Deus é uma sala que, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela é muitas vezes dura e difícil na nossa vida. Mas é justamente onde Deus ele vai configurar um coração de fato que crê nele. Note que Jesus ele não perguntou para Marta especialmente se ela cria que Jesus tinha poder para ressuscitar ele. Porque Marta, na cara, ela já disse, eu sei que ele vai ressuscitar, e eu sei que tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Então o problema da Marta não é crer que Jesus pode. Não. O problema da Marta é aceitar o timing de Jesus. E, meus irmãos, esse é o nosso problema. Esse é o nosso movimento de angústia, muitas vezes. Porque é justamente quando a gente se assenta na sala de espera de Deus, é que a gente debate com Deus, é que a gente entra em crise com Deus, é que a gente começa a perguntar, por que Deus?
Não sei se você lembra de Gênesis no capítulo 15, quando Deus chega para reafirmar as suas bênçãos a Abraão. Já tinham se passado 15 anos, desde a primeira vez que Deus tinha feito promessas a Abraão. E aí o Abraão fala, olha Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Você fala aí que vai vir uma grande nação a partir de mim, mas deixa eu te lembrar uma coisa. O Eliezer, o Damasceno, o meu mordomo, ele continua sendo o herdeiro de tudo que eu tenho. Porque esse negócio de ter uma grande nação saindo de mim, até agora está só na espera. A gente angustia. Não é que a gente eventualmente não tem, sabe, uma fé que crê que Jesus pode fazer. A gente angustia porque a gente quer que aquele que pode fazer, faça no tempo que a gente quer que ele faça. Agora, a segunda lição que a gente vê nesse texto é que Jesus ele não passa indiferente às nossas dores e às nossas angústias. Se você olhar comigo no versículo 33, você vai ver uma das cenas mais bonitas de todo o Evangelho, que é o fato de que Jesus ele se agita em espírito. O versículo 33 diz assim, ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Versículo 35, Jesus chorou. Versículo 38, outra vez profundamente comovido. Eu acho sensacional que essa expressão no versículo 33, na língua grega, ela poderia ser muito bem traduzida com Jesus se indignou. Essa expressão que é traduzida como agitou-se em espírito e perturbou-se, poderia ser traduzida assim, Jesus ficou indignado com aquela situação. Poderia até ser traduzido de uma maneira hiperbólica no sentido de Jesus se irou com aquela situação. Eu não sei se vocês estão acompanhando essa série, mas o argumento é esse. Temos um Deus que odeia a morte. Jesus ele não está perturbado só porque um amigo dele morreu, ou porque amigas dele estão sofrendo por causa da morte de Lázaro. Jesus está indignado com os efeitos danosos da morte. Porque como Senhor da vida, ele odeia a morte. Como Senhor da vida, ele chega diante do funeral e ele fica indignado. Como aquele que é a ressurreição, não é que ele faz ressurreição, ele é a ressurreição. Como aquele que é a vida, ele não dá a vida, ele é a vida. Ele não faz vida, ele é. Ele chega diante da morte e se indigna. Ele chega diante da morte e não aceita a morte. Agora, de todas as maneiras que eu poderia aplicar, é por isso que o Evangelho é um convite à vida. E sempre a morte ela vai falar de uma maneira metafórica da nossa realidade espiritual sem Cristo, mas também muitas vezes vai falar de uma realidade, de uma caminhada distante de Deus. Deixe-me tentar ilustrar o que eu estou querendo dizer a vocês. O texto fala para a gente que depois que ele realizou a ressurreição do Lázaro, ele pede, versículo 44, vai lá comigo, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Eu achei sensacional, porque enquanto eu me preparava para pregar, de novo eu fui visitar os escritos do maior de todos, Agostinho. E eu encontrei um comentário do Agostinho que são 3 frases, mas aquilo abriu um novo universo teológico para mim. Porque o Agostinho ele faz questão de salientar no texto que ele diz o seguinte, ele fala, note que Lázaro já voltou à vida, mas ele ainda está amarrado nos panos da mortalha. E aí ele diz assim, tem muito seguidor e discípulo de Jesus, que muitas vezes já até teve um encontro com Jesus, já ouviu a ordem para sair do túmulo, mas ainda anda
amarrado e preso por um estilo de vida de morte. As mortalhas do pecado ainda estão sobre este indivíduo. Por isso que Jesus odeia a morte. Porque não somente a morte, ela diz respeito a essa maldição do pecado de Adão, mas muitas vezes a gente ainda anda flertando, mesmo já tendo vida e andando com Deus. A gente anda meio amarrado nas mortalhas da nossa condição pregressa. A gente ainda anda amarrado com as pernas entrelaçadas e amarradas pela mortalha da realidade pútrida dos nossos pecados. As nossas mãos ainda muitas vezes estão ainda amarradas. A gente já ressuscitou. Jesus já nos chamou para uma nova vida, mas ainda não nos livramos dos tecidos da decomposição do nosso pecado. Por isso que Jesus, ele chora. Ele chora. Porque isso é tudo que o Senhor Jesus Cristo não quer para nós. Ele não quer nem que nós estejamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele não quer nem que nós andemos amarrados, mesmo que ressurretos já para uma nova vida, numa mortalha de pecado. É por isso que o Evangelho faz questão de dizer que depois da ressurreição de Jesus, a única coisa que sobrou no túmulo foram os panos e os tecidos. A mortalha de Jesus ficou no túmulo para dizer para mim e para você que a gente não precisa mais daquela mortalha de pecado que anda amarrando a nossa vida muitas vezes. Jesus, ele faz questão de deixar no evento da sua própria ressurreição a mortalha lá no túmulo, para dizer, os meus discípulos, eles podem se desenrolar do seu estilo de vida amarrado por mortalhas pútridas e fedorentas de pecado. A indignação do Senhor Jesus Cristo, ela é uma indignação dura, mas graciosa, porque nos lembra o tamanho da seriedade do nosso pecado. E o quão caro custou sermos libertos dessa realidade de pecado. Agora, uma outra lição, uma terceira lição que eu vejo nesse texto, é uma coisa que eu acho sensacional. E dessa vez quem me abriu os olhos para essa lição foi um homem chamado Anselmo da Cantuária. O Anselmo da Cantuária, ele fala uma coisa sensacional. Ele diz que nesse milagre especialmente, que note, é o milagre mais glorioso do Evangelho de João, você tem Jesus muito claramente, deixando muito claro que tem coisas que só Ele pode fazer, mas tem algumas coisas que nós podemos fazer participando deste movimento glorioso de Jesus. Note que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo, ele chega diante do túmulo de Lázaro e ele fala assim, tirem a pedra. Não é Jesus que tira a pedra. Quem tira a pedra são aqueles que estão ali, perto daquele túmulo. São aqueles que chegam no túmulo junto com Marta, Maria e ele, o próprio Senhor Jesus. E ele chama as pessoas que estão ali em volta e ele fala assim, olha, tirem a pedra. E depois, lá no versículo 44, o texto diz para a gente que ele manda, tirem dele as faixas e deixem-no ir. Porque, meus irmãos, tem algumas coisas que a gente ora e fala assim, Senhor, eu quero um milagre, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso de uma obra soberana da tua glória na minha vida. Rompe em glória na minha vida. A gente ora assim, né? Só que muitas vezes a gente ainda não abriu a pedra. A gente não tirou a pedra do caminho. Porque isso a gente pode fazer. Muitas vezes a gente não foi lá e tirou a mortalha do que já foi ressurreto. Porque ressuscitar só Jesus pode fazer. Mas tem algumas coisas que somos nós que temos que fazer. E aí a gente fica orando numa expectativa de achar que Jesus ele eventualmente vai fazer tudo. E ele pode fazer tudo.
Mas é muito interessante a lição nesse texto, porque o texto ele faz questão de mostrar para nós que Jesus deixa muito claro que a parte dele é a parte dele e a parte dos outros é a parte dos outros. Aí a gente ora e fala assim, Senhor, só um milagre no meu casamento. É verdade, tem algumas situações que são um milagre, mas às vezes também tem uma parte que é nossa, né? Tem uma parte do movimento do perdão, tem uma parte que é o movimento da confissão, tem uma parte que é a parte nossa, da nossa parte, para que a gente possa experimentar esse agir gracioso, soberano, maravilhoso, da ressurreição e do milagre que acontece muitas vezes em algumas áreas da nossa vida. Só que também tem algumas coisas que a bola está no nosso pé. E é a gente que tem que fazer. A gente pede milagre sobre a nossa vida financeira, mas continua acordando 9, 10 horas da manhã todo dia. A gente pede milagre sobre, enfim, a nossa experiência relacional, mas a gente não toma nenhum tipo de iniciativa em procurar aqueles a quem nós ofendemos para nos retratar. A gente espera um milagre na igreja e fala, Senhor, derrama milagre sobre nós. Mas não temos nenhum tipo de envolvimento ou de gana de começar em nós aquilo que Deus está querendo fazer. Então, sim, tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. Não tenha dúvidas disso. Este daqui é um exemplo. Este homem morto há 4 dias é um caso única e exclusivamente para o poder de Jesus. Mas tem alguns movimentos que são adjacentes, que somos nós que temos que pôr a mão. É a gente que tem que ir lá remover a pedra. É a gente que tem que ir lá tirar a mortalha do morto. É a gente que tem que fazer. Jesus não põe a mão na pedra e Jesus não põe a mão nas mortalhas, nas tiras de panos que estavam envolvendo este homem. Em quarto lugar, essa obediência, ela é uma obediência do que tem fé, e ela só é obediência porque ela transcende as conveniências. Como você conhece, o texto narra para nós, acabamos de ler, que Jesus chega lá em Betânia 4 dias depois. Ele encontra com Marta e Maria, elas dão aquela reclamada gospel, de típico de crente, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não estaria morto. Aí Jesus, tá bom, vamos lá. Chega diante do túmulo, né? E ele fala assim, tirem a pedra. O interessante é que Marta dá uma reclamada com Jesus nesse texto, né? Que ela vira para Jesus e fala assim, mas peraí, Jesus, Senhor, versículo 39, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. É interessante que só aconteceu o milagre quando a família foi capaz de expor a Jesus o defunto fedorento a Jesus. Tem um movimento de inconveniência, de vergonha. Jesus está fedendo. Mas Jesus está querendo que seja removida a tumba e que haja coragem de uma obediência, ainda que ela seja vergonhosa, ainda que ela seja inconveniente a nós, de mostrar o defunto fedorento para Jesus. Porque nós somos peritos em guardar esqueletos no armário e não em trazer para Jesus os corpos pútridos que nós guardamos em nossa alma. Nós somos peritos em esconder. A gente não tem mais aquela cultura, santa cultura que a Bíblia nos ensina de confessar pecados uns aos outros para que sejamos curados. É isso que diz Tiago, capítulo 5. Confessem pecados uns aos outros para que sejamos curados. Porque confessar pecado significa expor o defunto que já está morto há 4 dias. Às vezes não é só 4 dias, às vezes tem 4 anos. Às vezes tem 40 anos que está lá, apodrecendo.
E a gente não tem coragem de passar por essa experiência de uma obediência que muitas vezes ela é inconveniente a nós, mas absolutamente necessária, porque revela o tamanho do negócio que Jesus precisa operar. Meus irmãos, no dia que a gente começar a orar de maneira mais visceral, e no dia que a gente tiver aquele estofo emocional e espiritual para confessar os nossos pecados e trazer à luz aquilo que Jesus precisa tratar na nossa vida, aí a gente vai começar a experimentar esse poder da graça do Senhor Jesus Cristo, que literalmente nos ressuscita em algumas áreas que estão absolutamente escuras dentro do nosso coração. Porque a pergunta não é se temos corpos de 4 dias mal cheirosos dentro da nossa alma, todos nós temos. A pergunta é se a gente tem coragem de obedecer Jesus, ainda que isso seja inconveniente a nós. Porque o sepulcro da nossa alma está lá. Ele continua lá. Por isso, precisamos desesperadamente de um tipo de cristianismo que volta à palavra e volta a praticar aquilo que nós chamamos de disciplina espiritual da confissão. Confessar pecados uns aos outros, a fim de que sejamos curados. E em último lugar, versículos 42 a 44, você tem o Senhor Jesus Cristo orando. E aí, versículo 43 diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Interessante, que é a primeira vez nos evangelhos que a gente vê isso. Jesus falando alto, Jesus falando com veemência. Essa é a primeira e única vez que aparece nos evangelhos Jesus levantando a voz. Lázaro, vem para fora. É interessante que a expressão, as 2 expressõezinhas gregas que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, elas nos trazem aquela ideia de alguém que está sendo liberto não da morte, mas de uma prisão. A ideia aqui é a ideia não de ressurreição. Jesus não está fazendo uma ressurreição simplesmente devolvendo a vida a este homem. Jesus está chamando ele para fora. Jesus não diz assim: Lázaro, abre o olho. Ou Jesus não diz: Lázaro, respira. Volta a respirar, né? Ele não diz: Lázaro, responde, está vivo. Aí o Lázaro fala: eu estou meio vivo aqui. Não. É interessante que Jesus diz: vem para fora. Sai. Eu estou te libertando. A metáfora aqui é muito, muito, muito clara. É justamente isso que Jesus fez com todos nós, no dia em que nós conhecemos o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos libertos e convidados a sair da sepultura, a maior das nossas prisões. A sepultura espiritual, quando não conhecíamos Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma sepultura existencial, muitas vezes, quando a gente, como eu acabei de falar, a gente ainda está meio amarrado nas mortalhas do pecado, mesmo que a gente já tenha desfrutado desse movimento de ressurreição que o Senhor Jesus Cristo operou em nós. Às vezes é uma morte existencial no sentido de alguma coisa que nós temos dentro de nós, que ainda nós não tratamos e não permitimos que Jesus nos trate. Deixe-me contar uma história para vocês e com isso eu encerro. Alguns anos atrás, eu identifiquei um irmão numa igreja em que eu era pastor. Falei: rapaz, esse cara tem potencial, muito potencial. Eu, com esse meu olho de professor, eu bato o olho assim em algumas pessoas, eu falo:
É verdade que algumas vezes eu erro, mas de maneira geral esse meu radar ele acerta. E eu passei 4 anos discipulando esse irmão passou 4 anos muito próximo de mim. 4 anos. O tempo que eu passei servindo nesta comunidade foi o tempo que esse irmão andou perto de mim. Eu o conheci como um aluno lá do programa de ensino que eu coordenava nessa igreja. Aí depois ele, enfim, começou a estudar teologia por conta própria, aí eu encontrei ele no seminário e a gente começou a andar mais perto e tudo mais. E por 4 anos, parecia que tinha alguma coisa que amarrava esse cara. Eu ficava pensando, por que ele não decola, ministerialmente falando? Por que as coisas parecem que não... Tanto potencial, tanta coisa, tanta capacidade embutida ali por centímetro quadrado nesse irmão, que eu falava, o que está acontecendo? Mas todas as vezes parecia que tinha alguma coisa, eu tinha essa sensação de que tinha alguma coisa que brecava, e enfim, que deixava esse irmão travado, espiritualmente falando. Até um dia que eu chamei ele e falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu detectei em você um potencial que eu vejo em pouca gente dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas eu não sei porquê, a sensação que eu tenho andando com você é que parece que quando vai, breca. Né? Quando vai, acontece alguma coisa, desanima, aí volta. Aí passa um tempo, recomeça. Aí quando vai, aí tem alguma coisa que trava de novo. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, o que está acontecendo? E não adianta tu mentir para mim, porque já estamos 4 anos andando junto. Eu falei assim, modéstia à parte, eu já te aguentei mais tempo do que Jesus aguentou os discípulos dele. Então vamos jogar limpo aqui? Aí ele virou para mim e falou, não, pastor, é que existe uma situação na minha vida que não está tratada. Eu falei, o que está acontecendo? E aí ele mencionou uma situação de ruptura familiar que ele vinha experimentando. Em que ele não falava com o seu próprio pai há mais de 10 anos. E a sua própria família durante todo esse tempo. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, me parece que Jesus já disse, vem para fora, mas parece que você ainda não quer se libertar dessas mortalhas existenciais. E aí a gente não desfruta de plena liberdade. A gente não desfruta do máximo de potencial de vida que Jesus nos dá, porque Ele está dizendo, sai Lázaro, sai Lázaro. Eu estou dizendo, sai fora. Eu estou te libertando, eu estou te dando um novo horizonte de existência. Mas porque a gente não tem coragem de admitir pecados ocultos, porque a gente não tem coragem de reconhecer que ainda estamos amarrados, aí a gente não experimenta essa tal dessa vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo nos promete. É justamente por isso que o autor de Hebreus ele diz que a gente precisa se despir, literalmente se despir de todo o peso do pecado, para que a gente possa correr em direção, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lázaro, sai. Sai, Lázaro. Jesus está gritando, vem para fora. Só que muitas vezes é a gente que não quer sair. Porque a tumba, às vezes ela está confortável. Às vezes a gente que não quer sair já tem vida. Mas a gente não quer que tirem as mortalhas dos nossos pés, das nossas mãos. Não querem que tirem a mortalha do nosso rosto. Porque a gente se acostumou com o cheiro pútrido da tumba e a gente se acostumou com esse estado de meia-vida que a sepultura muitas vezes nos coloca. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para mim e para você, vem para fora, Ele faz questão de lembrar a mim e a você
que quando ele saiu definitivamente. Ele saiu absolutamente. Para que eu e você a gente possa experimentar justamente esse mesmo poder que tirou ele da sepultura. É isso que nós estamos esperando no sábado do silêncio. É isso que nós aguardamos no sábado do silêncio. No sábado do silêncio, a gente aguarda Jesus sair do túmulo absolutamente. Jesus não saiu meia saidinha para a gente também ficar na meia saidinha do túmulo. Jesus saiu absolutamente. Deixou toda a mortalha para trás e nos conduz a uma novidade de vida. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Gratos nós somos, Pai, por Jesus nosso Senhor. Ele deixou lá na tumba o lençol de linho, a veste da morte. Ele deixou lá dentro e saiu absolutamente para fora. Pai, nós somos gratos por esse Lázaro maior. Nós somos gratos porque em Jesus a gente encontra o poder perfeito para sair absolutamente de uma existência manca, amarrada. Tanta coisa que a gente deixa de experimentar, tanta coisa que a gente deixa tanta bênção que a gente deixa de receber, porque a gente prefere a tumba. Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa conveniência. Obrigado por nos lembrar que o Senhor não trabalha dentro das nossas conveniências. Obrigado, porque é tão bom saber que há um Deus que usa a espera para o nosso bem, para demonstrar ainda maior glória em nós, para tratar a nossa falta de fé. Obrigado, porque a gente pode encontrar com Jesus indignado com a morte, porque quer seja a morte espiritual, quer seja a morte física, quer seja a morte eterna, tudo isso já foi tratado por Ele quando Ele saiu da tumba. E estamos aguardando isso hoje, Pai. Hoje é o dia que a gente aguarda a certeza da tumba vazia. Por isso, nessa noite, que a gente ouça a fala de Jesus contundente, ouça Jesus gritando aos nossos ouvidos hoje. Vem para fora, vem para fora. Nós oramos assim no nome dele.